A gente vai falar sobre o ômega 3, a gente vai conversar aqui direitinho, tentar explicar para vocês, assim, nesses nossos 40 minutos de aula, né, como que a gente consegue explicar para as pessoas, explicar para os clientes, para os pacientes, o que é o ômega 3, né? Até para a gente entender também, relembrar, não sei se vocês lembram como é que é a questão do ômega 3, do ômega 6, do ômega 9, né? E hoje eu trouxe esse assunto, né, do ômega 3, porque quem estuda na área integrativa deve saber aí que o suplemento mais estudado hoje é o ômega 3, né? Junto com alguns, claro, que estão sendo estudados hoje aí, mas o ômega 3 é um dos mais estudados justamente por causa de várias coisas que estão descobrindo em relação ao ômega 3, né? Então, justamente por isso, eu trouxe para vocês. Quem já me ouviu falar de quando eu comecei, né, a estudar sobre suplementação, foi o primeiro suplemento que eu estudei, que foi o ômega 3. Eu consegui, na época, que meu pai utilizasse para pressão alta, né? E ele usou o ômega 3 por um tempo em dosagem. Sim, que se você for olhar sem entender como é que funciona, vão falar que foram dosagens absurdas, mas foram dosagens que fizeram ele não precisar de tomar medicamento, né? Ele hoje não toma nenhum medicamento de pressão alta, meu pai está com 70 anos, não precisa tomar nenhum medicamento, justamente porque quando ele precisou, né? Quando diagnosticaram ele com pressão alta, a gente entrou com o ômega 3 e ele estabilizou, a gente conseguiu reverter isso daí, tá? Eu sei que para muita gente que acompanha aqui, que não acompanha as nossas aulas, que não acompanha a parte integrativa, é uma coisa muito absurda de se falar, né? Que se foi tratado com um suplemento. A gente acostumou com isso, a gente acostumou com essa ideia de que a gente não pode falar sobre tratamento, a gente não pode falar sobre essas coisas, né? Que são muito absurdas você falar que existe algum tipo de tratamento com suplementação, né? Mas a gente acredita em coisa muito pior, né? A gente acredita que medicamento cura e medicamento não cura, né? O medicamento, ele tá ali com uma forma paliativa. Ele pode tratar por um tempo, mas você não fica totalmente curado e ainda assim desenvolve outras coisas. Então, hoje a gente vai conversar sobre o ômega 3, tá? Eu demorei a entrar aqui porque eu tava tentando conectar meu tablet aqui para mostrar algumas coisas para vocês, mas não consegui. Deixa a próxima aula, depois eu conecto, tá? Pessoal do Instagram que também, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. É pouquinha coisa, mas só para vocês lembrarem, tá? Uma das coisas que mais me perguntam em relação ao ômega 3 é em relação à pureza dele. Como que a gente determina o grau de pureza de um ômega 3, né? O ômega 3, como ele majoritariamente encontrado em animais de lugares gelados, né? Então, de águas frias, profundas, são os ômega 3 de melhor qualidade. É só vocês pensarem do porquê que esses animais, ao viverem nesses lugares, né? Ao viver nesses lugares muito frios, eles não congelam. Porque justamente eles são cobertos por essa gordura, né? Por o ômega 3, ele está presente na membrana celular. Então, a membrana celular desses animais é muito mais constituída de ômega 3 do que um animal que vive no Brasil, por exemplo. Então, por que eles não se congelam, né? Por que o corpo não congela? Porque eles criaram essa camada de gordura e essa camada de gordura é riquíssima em ômega 3, né? Então, qual que é o teste que a gente pode fazer? Um teste barato, né? A gente pode fazer para entender o grau de pureza de um suplemento que a gente compra em drogaria, por exemplo, né? A gente pode pegar uma cápsula de ômega 3 e colocar no congelador por 5 horas, tá? Isso é um teste, sim, que você pode fazer com todos os suplementos que você comprar em ômega 3, né? O ômega 3, ele não pode congelar. Então, se você coloca ele por 5 horas no congelador e ele não congelar, ele tem ali muito mais ômega 3 do que o óleo que usaram para fazer o recipiente daquela cápsula. Já, se aquilo congela, aquilo é óleo de soja, é óleo de canola, depende do que o pessoal coloca aí como recipiente, né? Então, você está ingerindo mais o óleo do que o ômega 3. Então, esse é um bom teste da gente fazer, principalmente para testar a segurança, né, da suplementação que a gente está tomando, tá? Nem sempre, gente, a suplementação ela precisa ser cara. Quem me acompanha aqui já sabe, nem sempre ela precisa ser cara para ser boa. Mas, na maioria dos casos, normalmente uma suplementação que ela tem um preço mais elevado, normalmente ela tem uma maior qualidade. Como eu falei, não é algo que é regra, né? Mas a gente pode analisar por esse ponto aí, tá? Um outro ponto que a gente consegue analisar é em relação às dosagens que estão atrás do rótulo, a informação nutricional. Por quê? A informação nutricional, ela vai trazer para a gente, obviamente, né,
a quantidade que tem ali. E qual que é o problema que a gente mais enfrenta no Brasil em relação ao ômega 3? Nós temos inúmeros no mercado, e aí muita gente fala assim, eu usei e não funcionou. Primeiro, né, os ômega 3 do Brasil, eles são bem diluídos, muito diluídos. Por quê? Para a gente conseguir um ômega 3 de qualidade no Brasil, a gente precisa que ele seja de águas frias, certo? Então, se a gente precisa que ele seja de águas frias, nós quase não temos, né? Vai vir do Alasca, vai vir da Groenlândia, desses lugares que são bem gelados, né? Obviamente, para isso tem todo um custo de importação, tem todo um custo aí, né, de desenvolvimento desse suplemento. Então, você pode comprar um ômega 3 no Brasil que tenha qualidade, e por isso ele pode ser mais caro, por causa dessa dificuldade de encontrar, né? Só que o ômega 3 que é encontrado no Brasil também funciona. A dosagem é que é um pouquinho menor, tá? Então, quando a gente acha um suplemento de ômega 3 numa drogaria, por exemplo, você vai olhar lá atrás, né, no rótulo, vai ter lá a dosagem do EPA e do DHA, né? A gente vai ver também mais para frente um pouquinho por que tem isso, né? Então, quando a gente vê essas duas dosagens, EPA e DHA, né, são duas dosagens de coisas que o ômega 3 transforma no nosso organismo. A gente não está ingerindo aquilo, a gente está ingerindo o ômega 3, que é o ácido linolênico, e ele vai se transformar em EPA e DHA. Então, aquela dosagenzinha que tem ali de EPA e DHA não tem aquilo na cápsula. Tem ácido linolênico que vai se transformar naquilo quando ingerido e transformado no nosso organismo, certo? Essas duas coisas, DHA e o EPA, né, são essenciais, né? Porque o ácido linolênico é um ácido graxo essencial. Então, a gente tem que ingerir para a gente ter. Nosso organismo não produz. Então, se a gente não comer oleaginosas, sementes, né, igual linhaça, chia, peixes como salmão, por exemplo, a gente não vai ter esses ácidos graxos no nosso organismo. A gente precisa suplementar, assim como a vitamina C, por exemplo. Não existe, o nosso organismo não faz, né? Então, são essenciais também. Então, aquela dosagenzinha que a gente vê ali atrás, quando a gente pega informação nutricional, a gente sempre vê a dosagem do EPA e do DHA, né? Os dois, obviamente, são bons, eu vou explicar a diferença de cada um deles. Mas a gente sempre olha aquela dosagenzinha, né? E esquece de olhar qual a porção por trás daquilo, né? Então, quando a gente analisa pela porção, a gente vê o quanto que ele está diluído. Então, vamos supor que a gente pega um suplemento de ômega 3 e lá atrás ele tem 500 miligramas de EPA e 300 miligramas de DHA. Seria uma ótima dosagem, né? Porque os dois juntos dariam 800 miligramas. Só que quando você vai olhar, ele está dividido. Essa dosagem são em 3 cápsulas. Em 3 cápsulas daquele ômega 3 ali que você está olhando na drogaria, na farmácia. Então, quando você coloca esse cálculo, vocês vão entender que um pouquinho mais para frente, eu vou explicar daqui a pouquinho, vocês vão entender que é muito pouco. Aquilo é muito diluído. Por quê? Os estudos mais recentes que falam sobre ômega 3, eles já fizeram estudos sobre várias coisas, gente, né? A gente tem que entender que existem evidências científicas, assim, muita evidência científica em relação ao ômega 3. Tanto de gente que quer provar que não funciona, como de gente que quer provar que funciona demais, para tudo. Inclusive, teve um estudo que fizeram com mais de 11 mil pessoas, cardiopatas, ou seja, que já tiveram um infarto, e o uso do ômega 3 reduziu em 90%, né, o risco de morte súbita. Então, como diz o mestre, doutor Lai Ribeiro, né, é um crime você não prescrever ômega 3 para um paciente seu que é cardiopata, ou seja, que já infartou, porque você pode reduzir 90% da chance dele de ter uma morte súbita de infarto. A gente vai entender por quê em relação à circulação sanguínea daqui a pouquinho, tá? Então, quando a gente fala de ômega 3, os estudos, né, eles já comprovaram que as doses são extremamente seguras, a ponto de não dar nenhum tipo de efeito colateral quando você toma pelo menos 4 gramas por dia. 4 gramas, não é 4 miligramas, é 4 gramas de ômega 3, tá? Pra vocês terem uma ideia, o pessoal que mora na Groenlândia, na Antártida, esses lugares que são mais gelados, eles consomem em torno de 15 gramas por dia de ômega 3, porque eles vivem de peixe, né? Isso é meio óbvio. Então, o que os estudos fizeram? Estudaram essas pessoas. Por que na Groenlândia, né, eles não têm, por exemplo, Alzheimer? Não existe Alzheimer na Groenlândia.
não existe Parkinson na Groenlândia. A taxa de câncer é pífia, assim, é muito pequena, sabe? Justamente porque eles têm não só de ômega 3, né, gente? Obviamente, consumindo peixe e produto natural, é óbvio que eles vão ter bem menos poluentes no organismo do que nós que estamos vivendo, né? Num país grande, na linha do Equador, né? Então é diferente mesmo a alimentação. Mas por que que lá eles não têm na mesma proporção, né? Porque, por exemplo, nós temos o Brasil que está numa área, nós temos a Rússia que está em outra área. Ok, a Rússia é muito maior do que o Brasil. Por que que na Rússia a incidência de infartos e a incidência de Alzheimer é bem menor que no Brasil? Por que que existe essa diferença? Entende? Porque na Rússia, por ser extremamente gelado, eles têm uma preocupação maior em suplementar. Pra vocês terem ideia, lá na Rússia, quando vai entrar o inverno, né, as escolas dão para as crianças 10 mil I de vitamina D, eles dão para a criança 10 mil I de vitamina D durante um mês antes do inverno, e aí os pais continuam com essa suplementação dentro de casa quando eles estão nas férias de inverno. Pra vocês terem ideia como é que é isso lá, sabe? E isso é uma coisa que ninguém fala, isso é coisa que ninguém divulga, óbvio que não, né? Porque lá eles evitam doenças. Os japoneses também. Por que eles quase não têm índices de doenças que são comuns no mundo, né? Por que eles não têm? Porque eles têm essa preocupação com a saúde. Então, eles têm todo um tratamento para comer. Eles comem o miojo deles lá, beleza, mas é um miojo, a massa é feita de arroz, né? Não tem glúten, igual a gente tem na nossa alimentação e tudo quanto é coisa hoje. Então, essas diferenças que fizeram as pessoas estudarem, entende? Então, a Groenlândia, por exemplo, eles ingerem em torno de 15 gramas por dia de ômega 3, e eles entenderam que isso não tem efeito nenhum, né? A única coisa, o único efeito que você pode ter ingerindo mais ômega 3 é o fato de você dar uma regulada maior no intestino, porque é óleo, né? Então você pode ter uma diarreia quando você ingere mais de 6 gramas por dia, tá? E eu já usei, tanto no pessoal aqui de casa, quanto em pacientes, e ninguém teve nenhuma alteração intestinal tomando 6 gramas de ômega 3 por dia. Quando a gente fala de dosagem, a gente tem que entender que é a parte integrativa, né? Então a gente tem um mínimo, e aí desse mínimo a gente vai equilibrando com a pessoa. Eu não vou entrar no assunto aqui do integrativo, mas, né, quem conhece sabe o que é. Quem não conhece, a parte integrativa, você analisa o indivíduo como um todo. Então, você não vai só suplementar ômega 3, né? Não é só isso. Você vai entrar com ômega 3 se ele for um cardiopata, se for uma pessoa que tem tendência a Alzheimer, se for uma pessoa que está começando a ter Alzheimer, né? Tem estudos que comprovam que o ômega 3 diminui 50% a chance de ter Alzheimer. Então, isso a gente coloca. O integrativo é tudo. O integrativo é quando você pega um indivíduo e examina toda a parte dele. Você examina o corpo, a mente, a espiritualidade, o emocional, o ambiente que ele vive, as pessoas que ele convive. Você precisa entender toda a pessoa. Mas a gente está no assunto aqui que é o ômega 3, né? Então, isso aqui é para quem conhece isso. Então, quem já está nessa parte de integrativa sabe que a suplementação, né, a ingestão diária recomendada, que a gente tanto vê falando, é o mínimo, é base. Assim, a gente parte dali. Aquilo ali é uma dosagem que ela existe para que você não morra de deficiência. Então, ali fala, por exemplo, que você tem que consumir 200 UI de vitamina D por dia. Gente, 200 UI é um bebê, sabe, assim, para ele consumir. Uma criança, não uma criança consome isso. Pra você ter ideia, minha filha de 5 anos toma 5 mil UI por dia. Então, não é absurdo. Essa quantidade é tipo assim, ó, você não vai morrer por deficiência de vitamina D. Você não vai morrer por isso. Mas você vai morrer por diversas outras coisas que a falta dela causa. Então, o integrativo, ele visa isso. Ele visa equilibrar os seus níveis nutricionais para você não ter uma doença em relação àquilo, certo? O ômega 3 não vai ser diferente. Ele é um suplemento natural e é essencial. A gente precisa dele porque ele é um ácido graxo essencial. Então, para a gente precisar do ômega 3, a gente precisa ingerir ele. A dosagem mínima é 1 grama. 1 grama para quem? Crianças, ou seja, para quem começou. É 1 grama para quem começou. Se você já é adulto, por exemplo, nunca tomou ômega 3, não tem costume de comer oleaginosas, não tem costume de comer sementes, não tem costume de comer salmão, que a gente não tem muita condição de comprar salmão no Brasil, né? Ainda assim, não é uma coisa que é tão bem feita no Brasil, porque hoje, por exemplo, você não acha, quase não acha o salmão que é orgânico.
Você sempre acha o salmão que é o salmão que é criado em aqueles viveiros, né? Criados ali para serem abatidos e virarem a comida, certo? Então, esses salmões, eles não vão ser ricos em ômega 3. O que é o ômega 3, gente? O que é o que vira esse ômega 3, né? Existe um plâncton, existe uma alga que fica nas águas profundas. Os peixes pequenininhos comem, vem os peixes médios e comem, e vem os peixes grandes e comem. Então, isso vai virando uma coisa maior ali para aquele peixe que é maior, um pouco, né? Então, quer dizer que quanto maior o peixe, maior a quantidade de ômega 3? Pode ser que sim, só que ao mesmo tempo tem várias outras coisas que não vem ao caso agora. Mas quando a gente fala de coisas saudáveis, de níveis de ômega 3, a gente precisa pensar em várias coisas. Se você quer pegar isso de forma natural, eu acho que dá para consumir de forma natural. Ok, então tenta consumir um salmão orgânico, um salmão que é tirado direto do mar, né? Meio difícil. Consumir bastante semente. Se você consumir muita chia, muita linhaça, vai te dar um desarranjo intestinal. Então, por isso que a gente sempre opta em ir para a suplementação. A gente sempre opta para ir para a cápsula. Por quê? Você encontra um negócio pronto, toma ali de manhã, toma de tarde, pronto. Não precisa se preocupar em calcular aquilo na alimentação. Né? Não tirando meta alimentação, vocês sabem como é que eu sou com isso, só que eu falo em questão de conseguir chegar. Né? A gente sabe que no Brasil é muito melhor a gente conseguir, é muito mais fácil a gente conseguir comprar um ômega 3 tomado do que comprar um salmão, né? E viver de salmão todos os dias, não dá. Então, e tem várias coisas, você não pode fritar o salmão, você não pode fritar o peixe, você tem que fazer ele mais ou menos. Então, assim, a gente não sabe fazer essas coisas no Brasil, que a gente não aprende essas coisas, não. Então, a gente vai usar, né, a parte de suplementação, tá? Então, quando vocês forem explicar isso para o paciente de vocês, para o cliente de vocês, vocês têm que deixar muito claro esses pontos primeiro, né? Igual eu tô explicando para vocês aqui. Por quê? Você não pode simplesmente chegar a pessoa e falar assim, não, já que o senhor tem pressão alta, o senhor precisa tomar 6 gramas de ômega 3 por dia. Gente, 6 gramas, vocês vão ver que é muita coisa. É muita cápsula. Só que, quando você explica a pessoa, ela entende isso, entendeu? Ela entende esses pontos. Então, por exemplo, o que eu sempre fiz? Eu sempre deixei esses pontos bem específicos antes de indicar uma suplementação para uma pessoa. Em drogaria, principalmente, né? Obviamente, em drogaria, você precisa aprender fazer aquela mini anamnese rápida, um atendimento ali muito eficaz, ali 5 minutos você tem que explicar isso tudo. Só que é uma coisa que você consegue colocar, você consegue explicar. E aí vem essa questão justamente das outras suplementações de ômega, né? E a dosagem de ômega 3. O ômega 3, por que ele tem tantos efeitos, né? Nosso organismo, gente, ele é praticamente não, todas as células do nosso organismo têm colesterol, certo? Todas as células, a gente precisa do colesterol para viver. Todas as membranas celulares do nosso corpo têm colesterol. Então, consequentemente, por ser um lipide, o ômega 3 se agrega a esse colesterol. Então, quase todas as membranas celulares do nosso organismo têm ômega 3. Ou seja, ele tem lá, não é o ômega 3, né? Ele tem o EPA e o DHA, né? Que é o nunca consigo falar esse nome de jeito nenhum. Eu tenho que lembrar os pedaços. Eicosapentanoico. E o DHA, que é o docosahexanoico. Então, essa lembra da estrutura que eu lembro, dos nomes, tá? Então, quando a gente fala de ômega 3, nós estamos falando de nutrir o corpo inteiro, né? A diferença dos dois está aí. O EPA, né, que é o eicosapentanoico, deixa eu explicar para vocês o que é o nome disso, não sei se vocês vão lembrar, né? Vocês lembram como é que é a estrutura do ômega 3? Do EPA e do DHA, né? Eles são ácidos graxos de cadeia longa. Então, eles têm mais de 12 carbonos, certo? O EPA, ele tem 18 carbonos. Não, mentira, ele tem 20 carbonos. Ele tem 20 carbonos e tem 5 ligações duplas entre esses 20 carbonos. Deixa eu tentar fazer para vocês aqui, para vocês lembrarem. Nunca mais vão esquecer isso, tá? Ele fica assim, ó. Deixa eu mostrar, virar para vocês, ver se eu consigo fazer assim, né? Virar para vocês. O EPA, ele vai ter 20 carbonos. Então, ele vai ser... Só que aí ele vai ter 20 carbonos e vai ter 5 ligações duplas, certo? Então, ele vai ter uma ligação assim, ele vai ser uma coisa meio assim, ó. Certo? Ele vai ter 20 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ter 20 carbonos e 5 ligações duplas. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 ligações duplas. Certo?
Por que o nome é ômega 3? Porque a primeira ligação dupla está no carbono 3, certo? Por que o nome é eicosapentanoico? Porque ele tem 20 carbonos. Então, se ele tem 20, no grego, eicosa... Nossa, eu fiz um 20 horroroso aqui. No grego, 20 é eicosa. E se ele tem 5 ligações duplas, ele é pentanoico, porque noico vem de ligações duplas. Entenderam? Então, vocês nunca mais esquecerem o nome das duas coisas. Então, o EPA, ele é um ácido graxo de cadeia longa, né? É um ácido graxo poliinsaturado, então ele vai ter 20 carbonos com as 5 duplas ligações. E o outro, que é o DHA, que é o docosahexapentanoico, é porque ele tem 22 carbonos, por isso que é docosa, não é eicosa, é docosa, e ele vai ter as 6 ligações duplas. Então é docosa, pentanoico, hexanoico, tá bom? Então por isso que o nome é EPA e DHA, para ficar mais fácil de falar, né? Então, a estrutura deles é que vai fazer com que eles entrem e fiquem na membrana celular, agindo na membrana celular. Por que tem essa diferença em relação a, por exemplo, desempenho cerebral? A gente vai ter uma aula de desempenho cerebral sexta-feira, tá? Não faltem na aula de desempenho cerebral, vai dar muito boa. O ômega 3, ele tem esse DHA. O DHA, ele é uma das melhores fontes que tem de proteção de neurônio. Então, quando você suplementa o DHA, por exemplo, nos Estados Unidos, tem inúmeros suplementos que têm dosagem muito maior de DHA. É ótimo para desempenho cerebral, tá? Quando você utiliza o DHA em dosagens maiores, você percebe mais concentração, você percebe mais foco, tá? Você consegue... eu percebi isso em aprendizado nas minhas meninas. Então, elas... Assim, eu senti essa diferença, porque eu que ensino elas, né? Elas estudavam... Agora que vai ser... Elas vão estudar em casa, elas vão estudar na escola, mas elas sempre estudaram em casa. A gente fazia ensino domiciliar. Então, eu sempre percebi isso nas minhas meninas. O DHA, ele vai ter mais ligação na barreira hematoencefálica. Então, ele vai ter ele vai dar um suprimento maior para os neurônios. Tanto em questão de proteção, para não degradar tantos neurônios, já que a gente degrada naturalmente. E o EPA, ele já é na parte sanguínea, ele é já na parte de artérias e veias. Então, as membranas celulares das artérias e veias têm mais afinidade pelo EPA, enquanto os neurônios têm para o DHA. Então, quando você vai explicar isso para uma pessoa, tentem explicar isso. Tentem explicar que o DHA, ele é mais para a mente, né? Ele vai direto para a mente, então ele ajuda a não ter Alzheimer, ele ajuda a não ter Parkinson, essas doenças que são degenerativas cerebrais, né? Ele ajuda a não ter isso, essas demências. E o EPA, ele ajuda em vascularização. Então, o que ele vai fazer? Quando você tem uma quantidade muito boa dos dois no seu organismo, as membranas celulares, elas ficam flexíveis. Então, você consegue ter um vai e vem das membranas com muito mais facilidade. Isso faz com que a própria artéria, né, tenha mais facilidade, tanto de bombear sangue, quanto de receber mais sangue. Então, se você passar por alguma coisa que ocasionalmente poderia ter um infarto, né, um susto, alguma coisa assim, se você tem uma dosagem muito boa de EPA, o seu organismo aguenta. Obviamente, deve aguentar muitas vezes, né? Mas ele vai aguentar justamente por isso. O ômega 3, ele deixa as membranas celulares vasculares muito mais moldáveis, vamos colocar assim, mais flexíveis mesmo, a palavra é flexível. Porque isso vai fazer com que ela tenha uma maior facilidade em produzir coisas, em expelir coisas, em receber nutrientes. Então, o EPA, ele é essencial para a vascularização. Já o DHA, ele é essencial, já é essencial para o organismo, mas ele é um dos suplementos que eu mais prescrevo para quem, por exemplo, vai fazer concurso, vai prestar vestibular de medicina, né, e quer estudar sabendo que a suplementação ajuda muito nisso. Quando eu preciso fazer, por exemplo, provas, que seja que seja qualquer coisa que eu precise exercitar mais a minha cabeça, ou seja, eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu sempre aumento a dosagem de DHA, tá? E a gente percebe a diferença, principalmente quando você acorda de manhã. Você acorda mais desperto, assim, você acorda mais... você consegue se concentrar mais rápido, né? Eu que tenho essa dificuldade de acordar desperta, né? Eu acordo arrastando,
né? E isso também é falta de nutrientes, mas quando a gente toma o DH, a gente percebe essa diferença, tá? Então, a gente tem essa diferença desses dois, por isso que é essencial que você tenha, né? Isso daí. E nós temos essa junção dos ômegas, né? A gente tem tanto o ômega 3, quanto o ômega 6, quanto o ômega 9. Nós temos os três, né? E qual que é o que pega nisso daí, né? O ômega 6, ele é o ácido alfa-linoleico, enquanto o ômega 3 é linolênico. O que acontece nesse processo aí? Por que eu uso os dois, né? Deixa eu desligar aqui, senão pega a concentração. O que acontece nos dois? O linoleico, que é o ômega 6, ele é responsável por desencadear todo um processo de formação de inflamação. Isso é ruim? Não, óbvio que não. Nós precisamos ter inflamação no nosso corpo para expelir coisas ruins, certo? Coisas que estão erradas ali. O ômega 3, ele faz o contrário. Ele, ao invés de estimular prostaglandina 2, leucotrienos 4, ele vai estimular as ímpares, que são as benéficas, né? Então, ele vai estimular a prostaglandina 3, prostaglandina 5, toda aquela cascata que vocês imaginam, cascata de inflamação, o ômega 3, o ácido linolênico e o ácido linoleico estão ali. Então, eles vão entrar em contato ali com a cicoxigenase, né? E vão transformar nesses pontos. Então, o ômega 3 ajuda a diminuir a inflamação e o ômega 6 ajuda a restaurar a inflamação. Qual que é o maior problema que a gente vive hoje, né? Nós hoje temos uma ingestão mais ou menos aí de ômega 6 para ômega 3, nós temos uma ingestão de 30 para 1. Ou seja, a gente ingere 30 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Aí é que está o problema. Por quê? Se você ingere algo que causa bastante inflamação, vai ficar errado no seu organismo. E o que é que aumenta ácido linoleico, que é o ômega 6? Carboidratos, açúcar, isso ajuda demais, né? Mas principalmente óleo de soja. Óleo de soja, o óleo de canola, essas coisas que são, né? Canola, então, que é horrível, que não é um óleo, né? É uma produção horrorosa, é horrível o óleo de canola. Isso gera ômega 6. E o ômega 6 vai ser extremamente inflamatório. Se a gente come fast food, então, isso aí aumenta, essa proporção aumenta de 40 para 1, tá? Então, a gente ingere 30 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Sabe qual a dosagem que seria ideal? A relação entre ômega 6 e ômega 3? 3 para 1. Então, você não precisa suplementar ômega 6. A não ser que você tenha certeza que na sua alimentação quase não tem industrializado, quase não tem carboidratos, quase não tem fast food, como diz uma amiga minha, quase não tem alegria, né? Como não tem alegria, não tem felicidade. Mas se você tem uma alimentação assim, você não precisa suplementar. Se você tem uma alimentação assim, correta, né? Você pode pensar em suplementar ômega 6, mesmo assim, eu ainda acho que não é necessário. O ômega 3, além de você precisar de uma dosagem, né? E aí vem o termo, a parte integrativa do negócio, né? Quando a gente estuda integrativo, a gente entende que a suplementação, ela precisa entrar de um jeito que você consegue, ao mesmo tempo, você consegue suprir a necessidade do seu paciente, do seu cliente, você consegue captar a doença que ele está e você consegue manter um nível maior para que aquilo não continue. Então, é a mesma coisa de falar com você do seguinte, vamos supor que a gente está andando num carro. Nós estamos andando num carro e a gente precisa trocar a roda dele com ele andando. Entende? Como é que você vai trocar a roda com ele andando? Você vai fazer um mínimo esforço? Você vai só virar a chave? Não vai. Não adianta. Você não vai conseguir trocar a roda do carro com ele andando, certo? Consegue. Pode ser que consiga. Mas o que você vai precisar fazer? Você vai precisar de, sei lá, no mínimo um guincho para levantar ele enquanto ele está andando. Você precisa de um guincho para continuar andando com ele, certo? Vai precisar isolar aquela roda para que você consiga mexer nela e tirar. Gente, é a mesma coisa para o organismo. Se você já tem uma pessoa que tem, por exemplo, pressão alta, você não pode entrar com a dosagem de 1 grama de ômega 3, não vai fazer a menor diferença. Entende? Você precisa entender que essa pessoa nunca suplementou, essa pessoa não tem suporte nutricional de ômega 3, provavelmente ela tem várias outras coisas no organismo que estão precisando do ômega 3, ela já tem a pressão alta e ela precisa evitar de ter outras doenças. Ela precisa desses pontos todos. Por isso que ao invés de entrar com ômega 3, que seria uma dose
básica, você vai entrar com 4, 6 gramas de ômega 3. Gente, tem estudos que provam, né? Tem estudos que fizeram, e assim, a maioria dos estudos com suplementos normalmente são com 10 mil pessoas. Eu não sei porque isso nunca sai na mídia, né? Você pega um estudo absurdo de 10 mil pessoas, um estudo de 5 mil pessoas, não é pouquinha, não é igual fizeram aí com o negócio, com a picada, né? Que fizeram um estudo com 1.000 pessoas. Não é estudo grande que eles fazem. E eles têm um estudo que coloca o ômega 3 na esquizofrenia, depressão e ansiedade. Eles deram 9 gramas de ômega 3 para a esquizofrenia, obviamente junto com outras coisas, né? Colocou D3 e B3, colocaram a nicotinamida, né, que é a B3, e a vitamina D. Eles colocaram 9 gramas de ômega 3 com 1.000 miligramas, ou seja, 1 grama de B3, coisa que para nós é um absurdo, e 10 mil I de vitamina D. As pessoas não desenvolveram crises esquizofrênicas mais. Essas que tiveram no grupo, que é o grupo de intervenção, né? Não foi o grupo controle. O grupo controle continuou tendo as intervenções, as crises. Então, assim, é algo absurdo, sabe? Tipo assim, e aí você fala assim, nossa, mas 9 gramas de ômega 3 é muita coisa. A pessoa não vai ter nada. Ela só vai ter uma melhora, ela vai ter uma vida boa, só isso que ela vai ter. O seu organismo inteiro precisa disso. Então, o ômega 3, e aí, gente, o que eu falo com vocês, né? Quem tá aqui que nunca assistiu aula, que tá achando que eu sou louca, testa com vocês. Começa assim, suplementação, a gente começa com a gente. A gente duvida que a suplementação funciona, mas aí a gente vê uma pessoa falando que funciona, a gente testa com a gente, vê que é sensacional, e aí começa a tratar os seus. Trata os seus pacientes, os seus parentes, os seus pais. Quando você começa a ver que a sua família está melhorando, né? Os pacientes surgem sem você ver, porque obviamente seus parentes vão espalhar isso até sem querer, né? Então, a suplementação a gente começa assim, tá? A gente começa testando mesmo. Eu testo todos os suplementos que eu passo para os meus pacientes. Todos. Eu testo todos. Obviamente que alguns não vão ter resultado porque eu não tenho as doenças, né, dessas pessoas. Mas eu sei que funciona porque eu já estudei e vi muita gente falando disso, tá? Então, o ômega 3, a dose mínima que a gente prescreve para uma pessoa que chega até nós procurando uma solução é 4 gramas, tá? E aí, voltamos lá no começo daquela parte de pegar a informação nutricional, né, da caixinha do ômega 3, né? Você olhou lá e lá tem 800 miligramas, contando EPA e DHA, né? Tem 800 miligramas em 3 cápsulas, certo? Faz as contas aí de quantas cápsulas essa pessoa precisa tomar, se ela precisa tomar 4 gramas por dia. É muita coisa, entendeu? É muita coisa. Então, é difícil você chegar num consenso, né? Você vai ter que explicar isso que eu expliquei para vocês hoje para os seus pacientes, porque é extremamente complicado. Por que eu consegui convencer meu pai a fazer isso? Primeiro, porque meu pai da família é o que mais confia em mim. Se eu falar com ele que chá de não sei o que, cura não sei o que, ele vai tomar. Ele só não quer tomar remédio. Ele é o tipo de pessoa que ele não quer viver tomando remédio. Meu pai tem 70 anos, ele não toma remédio nenhum. Medicamento nenhum. Remédio ele toma, né? Não toma medicamento nenhum. Por quê? Porque ele sempre acreditou nisso. Ele precisa tomar um chá horrível para tratar um negócio, ele vai tomar. Entende? E a suplementação, depois que eu comecei a estudar, né? Aí que eu falo com ele toma. Qualquer coisa que eu falar, ele toma. Então, o ômega 3, quando a gente entendeu que ele precisava fazer isso, ele precisou tomar muita cápsula. Sabe? Muita cápsula. E o que me fez convencer ele? Eu falei assim, vai ser só 6 meses. São só 6 meses. Depois a gente vai ver como é que tá a sua pressão, a gente vai ver direitinho se você vai ter pico ou não. E aí a gente vai ficar só com uma dose de manutenção. Então a gente entrou com 6 gramas de ômega 3. Ele tomava 18 cápsulas por dia. E aí vocês sabem que no Brasil é muito diluído, por isso que são 18 cápsulas. Não vale a pena você manipular, tá? Não vale. É melhor você procurar na internet, fuça a internet toda aí, procura um ômega 3, né? Eu gosto muito do ômega 3 da Growth, mas eu gosto dele porque ele tem o DHA mais alto. Então, para pressão arterial, não seria tão interessante, porque ele tem, se não me engano, 1 grama de DHA e o resto de EPA, né? Então, eu gosto dele porque eu estudo bastante, minhas meninas estudam, então a gente gosta muito dele e a gente não tem nenhum problema vascular, né? Graças a Deus ainda não temos, não vamos ter, se Deus quiser. Então, quando a gente faz essa suplementação, né? Quando a gente pensa na dosagem,
A gente tem que pensar em tudo. É igual quando eu falo com vocês em relação ao magnésio, né? Quando eu falo que eu dou 900 miligramas de magnésio para um idoso, vocês falam assim, nossa, que absurdo, vai matar o idoso, não sei o quê, não sei o quê. Não, gente, não vou. Primeiro, Brasil não tem solo vulcânico, então não tem magnésio. Ah, mas o brócolis tem. Não tem. Se ele for plantado no Brasil, ele não tem magnésio, porque o idoso tem uma quantidade muito pouca, né? É um mineral. Então, até que você consome aquilo, que você frita, que você cozinha, que você congela, você já perdeu boa parte dos minerais ali, né? O magnésio, ele participa de mais de 300 reações enzimáticas no nosso organismo, ou seja, praticamente o nosso organismo inteiro precisa de magnésio. Então, você, sim, você está com falta. Se você não toma magnésio, você está com falta de magnésio. Não precisa nem fazer teste para isso, mineralograma para isso. Não precisa, tá? Não precisa fazer teste porque você está com deficiência e é certo. Então, quando eu passo isso para um idoso, e o idoso ele para de mancar, ele para de sentir dor na coluna, óbvio que não é só o magnésio, vocês já entenderam isso, né? Eu vou repetir, mas vocês já entenderam que não é só o magnésio. Eu falo em dosagens maiores. Então, quando eu passo essa dosagem absurda, o pessoal fala, nossa, eu não tenho coragem. Eu já conversei com um médico uma vez, amigo, né? Conversando com ele na mesa, assim, e eu falei disso, ele falou assim, nossa, Deus me livre, eu não tenho coragem de fazer isso, não. Eu falei, pois é, né? Por isso que nunca vai haver um paciente ser tratado de verdade, né? Só vai ver ele ser paliativo e voltando a você várias vezes. Então, quando a gente fala de dosagem alta, né? Por que a gente tem essa segurança de prescrever dosagem alta? Porque a gente já viu inúmeros estudos científicos testando dosagens astronômicas. Para vocês terem ideia, o magnésio, já teve gente que testou com 5 gramas de magnésio. O que acontece se você toma 5 gramas de magnésio? Você tem uma diarreia. Você tem um desarranjo intestinal, entende? Não é a mesma coisa de você consumir uma cartela de paracetamol que você morre. Não é a mesma coisa. A gente tem que aprender a diferenciar suplemento de medicamento. O suplemento ele pode ser um remédio, mas ele nunca vai ser um medicamento. Ele não tem efeito colateral a ponto de matar alguém, sabe? O máximo que você tem é um desarranjo intestinal. O máximo que você pode ter uma náusea, porque o mineral ali com ácido clorídrico pode te dar uma náusea. Então, existem várias coisas, né, que a gente precisa aprender antes de começar a prescrever para justamente perder o medo de prescrever altas dosagens. E aí, nessa mesma base, nós temos vários estudos também que comprovam a eficácia. Por exemplo, vitamina C. A nossa ingestão diária recomendada é 45 miligramas, certo? 45 miligramas é bom? Eu dou para criança. Mas o mínimo que eu indico é 500 miligramas quando a pessoa já é um adulto. Quando a pessoa é um adulto e não tem nenhuma restrição para tomar, ela faz muito exercício físico, né? Ela tem um desgaste muito grande durante o dia, trabalha em pé, trabalha andando. Eu passo 500 miligramas 4 vezes ao dia. A pessoa toma 2 gramas por dia. E isso é o máximo que eu passo. Por que é o máximo que eu passo? Porque existem vários estudos que comprovaram que acima de 2 gramas não faz efeito. Não faz diferença se você der 2 gramas de vitamina C ou 5 gramas de vitamina C. A pessoa não consegue absorver mais que 2 gramas por dia. E, por ser uma vitamina hidrossolúvel, ela só fica 4 horas no organismo. Então, não existe isso de intoxicação com vitamina C, a não ser que você tome 1 quilo de vitamina C. Então, não existe isso. Então, toda vez que você fala de suplementação, de integrativo, a gente precisa entender todos esses pontos e para a gente ter segurança para prescrever isso, entende? Então, quando eu falo da dosagem de 4 gramas de ômega 3, é mínima. A dosagem de 4 gramas é mínima. É uma dosagem ali que você consegue, sim, ver uma pessoa, por exemplo, que seja uma pessoa magra, pequena, né? A pessoa menor, a pessoa mais baixinha, que seja magra, e ela nunca não tem essa alimentação toda voltada para salmão, chia, linhaça, essas coisas. Se você der 4 gramas para ela, você vai perceber a diferença com um mês na saúde dessa pessoa. Se uma pessoa mais gorda, mais cheinha, tipo eu assim, tem mais gordura para metabolizar, né, essas coisas, vai precisar de mais tempo para ela sentir diferença. Ou então você vai dar uma dosagem maior. Então, particularidades, né? A IDR, que é a nossa ingestão diária recomendada, igual eu falei no post aqui esses dias, né? Ela é uma base para uma pessoa que é extremamente saudável, né? Que tem uma alimentação extremamente saudável, que tem uma vida extremamente saudável, ou seja, uma pessoa que não existe, né? Porque não existe uma pessoa que come bem, dorme bem, não tem preocupação, não existe, né? E que não vive na poluição. Não existe uma pessoa que tenha isso. Então, aquela dosagem, ela vale para isso, é uma base, tá? Então, as doses de ômega 3, elas são assim. E qual que é a importância da gente fazer, da gente entender essas coisas em relação aos ômegas, né? A gente tem
essa disparidade na relação. Então, o ômega 6 a gente tem muito mais do que no ômega 3, né? O ômega 6, ele tem essa quantidade muito maior, só que os ômegas, eles são sinérgicos, tá? Então, um intensifica ali o tratamento do outro, certo? Então, por exemplo, o ômega 9, ele é muito bom para melhorar o sistema autoimune. Ele é muito bom para isso, enquanto o ômega 3 melhora o sistema inflamatório. Como os dois, eles são muito parecidos, eles têm um sinergismo ali e eles conseguem intensificar o efeito do outro. Então, se você consome, por exemplo, ômega 9, dosagem pouco ali também, mas se você consome ômega 9, por exemplo, você consegue ter ainda uma melhora no efeito ômega 3, entende? Não que seja algo que precisa ter. Você não precisa ter ômega 9, não. Suplementando do jeito certo ômega 3, já tá ótimo. Mas, para vocês entenderem por que que existe isso, né? Obviamente que o ômega 6 é essencial para a saúde? Tem que ter ômega 6? Tem. Só que, como eu falei com vocês, nós do Brasil temos esse erro, não no Brasil só, né, gente? Na maioria dos países, tem esse erro da alimentação. A gente consome muito mais carboidrato do que era para consumir. A gente consome muito mais coisas que eram para ser consumidas, né? Então, é um ácido graxo essencial, né? Então, a gente precisa ter ele, a gente precisa consumir ele, e a gente consome só consumindo ele de forma errada. Então, ou você aumenta muito a sua dose de ômega 3, né, para reduzir a sua inflamação, para melhorar o seu sistema imune, ou você faz as duas coisas, aumenta a dosagem de ômega 3 e diminui a quantidade de ingestão sobre as coisas, né, que podem causar isso daí, tá? Que podem causar esse aumento de inflamação, tá? Então, dentro desse ponto, né, obviamente que entra várias coisas aí, você não vai só entrar com a suplementação, você vai sugerir, por exemplo, trocar o óleo, né? Troque o seu óleo de canola, que não existe, né? Canola é uma longa história. Eu já expliquei isso, se não me engano, na aula de estatina. Eu falei sobre a canola, né? Canola não é uma coisa que existe, canola é criado, né? Eu não vou saber a expressão, mas canola significa Canadian, que é de Canadá, óleo de baixa intensidade, uma coisa assim. Canadian oil, canola, low, alguma coisa. Não sei se é low ou se é high. Não, é low. É baixa acidez. De baixa acidez, low acid. Então, o canola, ele não é uma flor. Ele não é uma, entendeu? A flor é a cousa. E aí, eu não vou entrar nesse assunto não, porque é muito grande, é muito complexo. Mas é uma transformação que eles fazem na cousa que pega o ácido graxo dela, que é monoinsaturado, e transforma em gordura trans. Aí é que é o problema do negócio. A gordura saturada, ela não faz mal para o organismo nenhum, não faz mal. Os estudos já comprovaram isso, né? Agora, a gordura trans é terrível. E por que é trans? Né? Porque ela é diferente na composição. Não sei se vocês vão lembrar disso. Quando a gente fala de... Deixa eu abrir aqui de novo para mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar essas imagenzinhas para vocês lembrarem. Porque foi assim que eu decorei, tá? Foi assim que eu decorei para saber por que é a diferença de trans para monoinsaturado, que vai ter a dupla ligação, né, no carbono 9. Então, o ômega 9, por exemplo, que é o ácido oleico, ele vai ser o carbono, ele vai ser o monoinsaturado, certo? Por que tem a diferença de monoinsaturado para trans e por que faz tanto mal, né? Por que a gente fala que não pode aquecer azeite na frigideira? O ômega 9, ele é assim, ó. Ele tem a parte das ligações dele, né? Da mesma forma que eu mostrei o outro, né? Só que ele vai ter a mesma coisa das ligações. Ele vai ter os carbonos, né? 1, 2... Nossa, acertando borracha de novo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí vai ficar assim, ó. Aquela lado ligação. Eu contei errado, né? Com certeza. Contei errado. Eu sempre faço essa errada, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem a dupla ligação e ele continua aqui, certo? Então, esse é o ômega 9. Por que essa imagem ela é assim? Porque é como se você estivesse vendo, né? Ela assim, ó, não sei se vocês vão lembrar, né? É o C com as ligações, aqui tem outro C. Aqui tem uma dupla ligação. Deixa eu ver se dá para você ver. Aqui, ó. Tem uma dupla ligação aqui, certo? O hidrogênio está aqui. Ele está desse lado de cá. E o outro está aqui. Então, quando a gente tem essa ligação no mesmo lado, é um monoinsaturado. E aí, aqui continua, né? Tem mais ligações para lá. Quando você vê do mesmo lado,
ele é o monoinsaturado. O que acontece com o monoinsaturado quando você aquece ele, que é o maior erro que a gente faz hoje, né? Que a gente já pega um óleo, por exemplo, de canola e esquenta e frita. Ele transforma no pior ainda. Quando você pega esse óleo, que é o ácido oleico, né? Que é o do azeite, por exemplo, e coloca ele numa frigideira para você fritar, ou para você, ou quando você coloca, sabe quando você coloca o azeite, só o fio de azeite ali. Aí você esquece de colocar a comida e sobe aquela fumacinha. Quando você queima o azeite, ele transforma na gordura trans. E aí, essa gordura, ela vai ser muito parecida. Só que ao invés dela ser igual o ácido oleico, que tem a ligação no mesmo lado, ou seja, cis, ela vai ter uma ligação trans. Então, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Ela vai ser assim, a dupla ligação vai estar aqui, ó. Ela vai estar aqui. E aí, nos carbonos, né, a gente vai ver assim, ó. Aqui vai ter um H, aqui vai ter o outro H. Assim, certo? Não, mentira. Não é esse aqui, não. Ele não tem esse H aqui, não. Porque aqui vai ter uma dupla ligação. E aqui, ó, a dupla ligação aqui vai ser assim, ó. Dupla ligação, certo? Com o outro carbono. Só que trocou isso daqui, porque sofreu oxidação. Então vai ficar um hidrogênio vai ficar aqui e o outro vai ficar aqui. Por isso que vocês estão vendo assim, ó. Deu para entender? Mais ou menos? Então, por que você não pode pegar o azeite e colocar ele na frigideira? Porque ele de ácido oleico, ele vira elaídico. Ele vira ácido elaídico. Aí é ruim para o seu coração. Aí é ruim para todas as membranas do seu organismo. Por isso que é horrível consumir o óleo, a fritura. Por que a fritura é horrível? Porque já é ruim. Porque você já vem de um óleo horrível, que é o óleo da couza. E aí você ainda você transforma ele ainda. Entendeu? Então, são várias coisas que a gente tem que entender para não ficar tão confuso, mas só para vocês entenderem que a prescrição de ômega 3 ela não pode ser negligenciada, entende? Ela não pode deixar de existir. A gente tem que fazer isso com muita firmeza, né? Para a gente conseguir dar saúde para os nossos pacientes e principalmente para a gente tratar as pessoas dentro de casa, né, gente? Que é onde a gente mais usa a suplementação é dentro de casa, tá? Gente, e aí? Tem dúvida? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida de vocês. Ômega 3 tem algum benefício para pacientes com gota? Sim, todos os benefícios, tá? Assim como tem para os cardiopatas, pro Parkinson, pro. Como é que fala? Eu falei agora essas horas do Alzheimer, eu sempre esqueço o nome do Alzheimer. E aí, por que a gente fala muito da questão cardíaca, né? Por que ele é muito bom para isso? Porque você, melhorando vascularização sanguínea, você diminui a agregação plaquetária. Isso é uma das coisas, né? Você fazendo toda a cascata de inflamação correr da forma certa, você diminui a inflamação. Gente, e a inflamação crônica, né? A gente está acostumado a ver inflamação que a gente trata ali com paracetamol, certo? Essa é uma inflamação aguda. É uma inflamação quando você chuta uma quina, quando você bate o joelho em algum lugar, quando você vira o tornozelo. Isso é inflamação aguda. Acabou de acontecer, tem uma injúria, e é isso. A inflamação crônica é aquela que você tem desde quando você está na barriga da sua mãe. Entende? Qualquer poluição gera um pontinho de inflamação crônica. Glicação, né? O que é a glicação? É seu pico de insulina subir ao máximo. O que é isso? Quando você come um bolo, como você come. Cada vez que você glica, você dá um picozinho ali de inflamação. Então, é essa inflamação que eu tô falando. Então, quando você diminui a inflamação, diminui toda a parte do sistema cardíaco ali de doença, né? De ter essa como você faz esse aumento da artéria, né? Você diminui o estreitamento arterial, você consequentemente diminui a inflamação. Porque quando tem inflamação, você tem essa pulsação maior no sangue, né? O ômega 3 vai ajudar a diminuir triglicérides, né? Porque ele vai ajudar a diminuir ali as moléculas de glicerol, que virariam triglicérides depois. Então, acaba diminuindo a quantidade o valor do triglicérides, a quantidade de triglicérides no organismo, né? E com isso também vai diminuir arritmias. Por quê? Se ele está na membrana celular e ele aumenta a flexibilidade dessa membrana, ele vai também diminuir a questão das arritmias, justamente porque ele consegue ter mais esse controle aí para né, controlar esse fluxo sanguíneo nas artérias, tá bom? Pessoal, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui.
Você explica como começar a ser farmacêutico judicial? Ô, Hugo, né? Aqui não. É lá no workshop, é lá que eu tô aqui, a gente tá falando de saúde integrativa, tá? Na plataforma, não fala nada de perícia judicial, não. Perícia judicial é quando eu abro inscrição, tá? Que fechou semana passada, inclusive. Ó, os ômegas veganos possuem as mesmas propriedades? Dani? Não, tá? Pode possuir a mesma propriedade, mas eles não possuem a mesma absorção. Por quê? São ômegas também, só que são de origem vegetal. O que acontece? Qual é o problema maior aí de veganos, vegetarianos, na nossa visão integrativa? Né? A parte de... Tem alimentos? Tem. Tem nutrientes? Tem. Ok. Só que nós somos animais. Então, o nosso organismo tem uma maior afinidade por coisas animais. Então, quando você consome, por exemplo, um whey, né? E é um whey, por exemplo, normal, do leite, né? Você consegue ter uma absorção muito maior das proteínas que tem ali do que quando você consome um whey vegano. Entende? Um whey, acho que é de soja, né? Que tem um whey de arroz, eu acho, se não me engano. Então, quando você consome o whey que é vegetal, né? Esse whey, ele vai ter, por exemplo, muito menos absorção no organismo. Ah, mas tem a mesma quantidade de proteína? Tem, mas é de origem vegetal. Para você ter uma ideia, né? Se a gente come vegetal, por exemplo, nosso organismo só absorve 30% dos nutrientes do vegetal, tá? Enquanto ele absorve em torno de 60%, 70% do animal. Então, o ômega que ele vem de forma vegana, né? Ele não tem as mesmas propriedades, né, do que o ômega que vem do óleo do peixe, justamente por isso. Justamente porque a gente não vai ter uma absorção tão boa, né? E isso, gente, não adianta. O pessoal fala que tem, fala que é igual. Não é. Não é. É diferente, gente. A gente sabe disso. Óbvio que entre uma pessoa não fazer o uso de ômega 3 vegano, de nenhum ômega 3, e fazer o uso de ômega 3 vegano, faça o vegano, né? É melhor do que nada. Mas não tem a mesma absorção. Não tem a mesma qualidade, né, de disponibilidade de nutrientes, tá? Posso tomar ômega 3 por quanto tempo? Depende. Você é que tem que olhar isso em relação à sua saúde, tá? O que acontece, né? É igual todo suplemento, né? O mínimo que eu passo para os meus pacientes são 6 meses. O mínimo, tá? Isso, assim, a pessoa começou a descobrir uma pressão alta, por exemplo, hipertensão. É mínimo 6 meses, tá? Meu pai, por exemplo, que eu sei que fez tudo certinho, né? Ele fez 4 meses e nós conseguimos diminuir a dosagem, tá? E aí é teste, não tem jeito. Você tem que fazer a dosagem de ômega 3, calcular mais ou menos ali, né, como que é que você, por que é que vai ser essa dosagem maior, testar como é que tá a saúde da pessoa, se ela melhorou, questão, se tinha o quê? Tinha arritmia, tinha pressão alta, tinha, né, o que é que ela tinha, por que é que vai tomar? Ah, não, eu vou tomar para evitar. Ok, então comece com 4 gramas, toma aí durante 6 meses. Depois, se ficar muito puxado, diminui para 3, para 2, mas depois volte de novo a tomar as 4 gramas, entendeu? Se for uma pessoa que não tem doença nenhuma, e está, por exemplo, no seu peso correto. Agora, se for uma pessoa maior, mais gorda, tem que ter uma suplementação maior. Tem que ter, igual a vitamina D, por exemplo, tem que ter suplementação maior, tá? Então, depende muito, varia muito de caso para caso. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Gostaram da aula de hoje? Eu adoro falar de ômega 3, gente. Matheus, eu estava tomando polivitamínico para ter tontura. Matheus, não era por causa do polivitamínico, tá? Não era. A não ser que você comprou um polivitamínico que tenha coisas nele ali que são erradas. Mas se for só polivitamínico, não foi por conta dele, não. Tá bom? É quase, praticamente, assim, 99,99% de chance de não ser o polivitamínico, tá? Era qualquer outra coisa, tá? Gente, então, fica assim, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Ela vai estar lá dentro da plataforma, tá bom? A plataforma sempre fica aqui para vocês, em algum lugar, ou na minha descrição aqui do link da bio, ou nos stories, tá? Eu coloco para vocês. A gente sempre tem aula. A aula de sexta-feira vai ser sobre desempenho cerebral, tá bom? E nós temos aula uma semana que vem, na outra semana também, segunda, quarta, nesse mesmo horário, tá bom? Deixa eu ver aqui. Cadê? Algum suplemento pode fazer baixar o potássio? Pode fazer sim. Se você suplementar
de forma errada, por exemplo, até o magnésio, se você suplementar de forma errada, você diminui o potássio, né? Porque aí você precisa, por exemplo, diminuir a quantidade de minerais para equilibrar o organismo. Então, pode existir sim, tá? Mas se for uma coisa assim, sei lá, muita coisa, muito magnésio, por exemplo, sem outros suplementos. Aí você consegue baixar potássio, tá? Prescrevo o ômega pro meu pai que tem caso de Alzheimer na família. Pois é, Sandra, é um santo remédio, tá? Passe o ômega 3 para ele, na maior dosagem que você achar conveniente, que ele conseguir aceitar. Então, se for 4 gramas, 6 gramas, tente suplementar o máximo possível, porque o Alzheimer, né, assim como quase todas as doenças que nós temos hoje, já foi comprovado que é algo epigenético, né? A gente não precisa ser refém da nossa genética, mas maus hábitos, poluição, tabagismo, alcoolismo, tudo isso pode acordar esse gene. Então, se ele tem histórico na família, o gene está ali. Todos nós temos, né? Dependendo dos meus hábitos, eu posso desenvolver Alzheimer, mesmo tendo ninguém na minha família que tenha. Eu posso ser a primeira. Os genes estão ali. O que vai acordar ele vão ser os meus hábitos, né? O que eu fizer da minha vida. Então, se ele tem já a história, pode saber que está aí dentro, né? Ou seja, é uma coisa que a gente já sabe. Então, prescreva para ele mesmo, faça ele tomar, explique para ele a consequência disso. Uma coisa que funcionou muito comigo, né? Meu pai, que ele é mais velho, ele é mais de, né? Não, eu não tomo remédio, porque o homem não precisa tomar remédio, o homem não precisa ir no médico, né? A gente conversa, quando eu converso com ele, eu falo assim: olha, isso aqui é para você não precisar de ajuda para tomar banho daqui a uns anos. E aí, quando você fala isso, ele meio que fala assim, né? Acho que isso vai ser uma coisa boa. Imagina eu precisar de alguém para me dar banho, né? Né, é muito orgulho para isso. Então, a gente sempre fala isso, né? Isso aqui é para você não precisar, para você ser um idoso funcional, né? Não é para você ser uma pessoa que precisa que as pessoas te deem banho, né? Que as pessoas te carreguem para pegar um sol. Então, isso aqui é para te ajudar justamente a ser um idoso funcional, né? Muita gente não vê isso, não olha isso para o futuro, mas é isso, né? Então, gente, essa é a nossa aula de ômega 3. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula, que é sexta-feira, tá bom? E sexta-feira a aula é 7 horas, tá? Então, um abraço para vocês.